Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Conexão aqui na Band. E nesse programa nós vamos falar sobre um assunto que mexe e instiga uma grande parte da população mundial. Será que há uma relação direta entre a forma como eu penso e a realidade criada à minha volta? Será que o que eu penso e a forma como eu me sinto interferem nos fatos que eu experiencio no dia a dia? Será que os meus resultados são frutos da minha mentalidade, das minhas crenças, das minhas convicções? O que é a realidade de fato? Sobre isso e sobre muitas outras coisas interessantíssimas. Nós vamos conversar hoje com esses dois convidados maravilhosos, que são o Rodrigo Mello e o Matheus Fibger. Matheus, seja bem-vindo. Rodrigo, sejam bem-vindos. Matheus é físico e mestre em física. E está iniciando agora o doutorado em sensores quânticos. Isso mesmo. É um apaixonado pela física quântica, pesquisador, científico. E Rodrigo também, pesquisador, científico, doutor em engenharia de telecomunicações, também professor, assim como o Matheus. E nós vamos bater um papo aqui sobre a física quântica, bioeletromagnetismo e várias leis da física que podem aí talvez fundamentar e dar subsídios para que nós entendamos fenômenos que acontecem no dia a dia da gente. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado. Rodrigo, seja bem-vindo também. Obrigado. Prazer ter pelo convite. vocês aqui. Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Faider Evita. Já reparou que encontrar um bom fornecedor costuma ser uma questão complexa? Porque sempre tem aquela dúvida, onde achar o parceiro certo, se é de qualidade, se dá para confiar. Mas calma, seja para o serviço mais simples ou mais elaborado para a sua empresa, conte com a Fainder Evita, uma plataforma de indicações qualificadas para a sua demanda. Nossa rede de fornecedores passa por uma avaliação criteriosa e já conectamos inúmeros negócios. Então simplifique você também e conte com a Fainder Evita. Bom, quando a gente inicia esse tema, me vem à cabeça uma diversidade de disciplinas que se interrelacionam, dentre as quais física, matemática, estatística, filosofia, que inclusive tem como todas essas áreas de ciência seu objeto de pesquisa, de especulação, teologia, dentre várias outras áreas de pesquisa. Eu percebo muito, Matheus e Rodrigo, que ou as pessoas mergulham na teologia e acreditam na existência de Deus, nos fenômenos espirituais, ou elas só mergulham na ciência, no embasamento científico, nas evidências científicas, e poucas pessoas buscam interrelacionar esses dois campos. Eu falo teologia, mas cabe para qualquer abordagem espiritual, ok? E aí, quando a gente fala sobre o processo de criação da realidade, o primeiro termo que vem à nossa cabeça, que é muito falado hoje em dia, às vezes até numa pseudociência, até uma abordagem muito superficial, a física quântica. Aí eu quero perguntar para você, em primeiro lugar, Matheus, o que é a física quântica? O que é a tal da mecânica quântica? Então, Ramon, primeiramente a física quântica ela surge lá no século XX, quando a gente estava tentando entender o comportamento de corpos microscópicos. Tinha uma série de problemas que a gente não conseguia resolver e foi preciso criar toda uma teoria nova que desafia a nossa intuição para poder explicar esses corpos microscópicos. O grande problema quando eu falo que desafia a nossa intuição é porque a nossa intuição ela é pautada nas nossas experiências. Então, o que a gente vê acontecer no dia a dia, que é regido pelas leis da física. Quando a gente vai para outras escalas, seja o macro, o micro, grandes temperaturas, baixas temperaturas, as leis físicas são completamente diferentes. E isso traz para a física quântica um caráter que é muito contra-intuitivo por isso. Não é que ela seja esquisita, mas é que a nossa concepção de realidade, que é pautada nas nossas experiências, foi moldada por um conjunto de leis. Quando a gente muda esse referencial, esse conjunto de leis, você emerge com um corpo teórico que é bem, podemos dizer, esquisito para... Foge muito da nossa capacidade de concepção, Exatamente. por não enxergar, por não entender, né? Sim.
E assim, uma das razões pela qual a física quântica é dita ser diferente do que a gente espera para o mundo são, por exemplo, você está a ideia de uma função de onda. Você tem agora associado a um objeto, por exemplo, a gente pode pegar aqui essa esfera que está aqui na mesa. Sim, Se a gente estivesse falando um corpo clássico, ele está bem localizado no espaço e no tempo. sim, Se você tivesse uma esfera quântica, ou seja, uma escala microscópica, esse objeto ele perde completamente essa noção de pontualidade e ele se espalha por todo o espaço e está simultaneamente, algo que já começa a ficar bem em contraditório, né, todos os bem lugares ao mesmo tempo. contra-intuitivo, em todos os lugares simultaneamente. E aí é isso que a gente chama de uma função de onda, seria essa onda de matéria que está dispersa pelo espaço, Sim, ocupando simultaneamente inúmeros lugares. sim, E toda vez que você interfere com ele, você obriga ele a assumir uma posição. E aí ele pode, diz que é colapsar, que é quando esse objeto que está espalhado, disperso pelo espaço, ele vai para um determinado ponto e específico. por que quântico? Da onde vem essa palavra? Quântico vem pela ideia que a gente tem de energia anteriormente à física quântica, de que ela poderia ter qualquer valor. Em mecânica quântica, muitas quantidades elas são quantificadas no sentido de que ela vem valores específicos de energia ou de momento. Então, Sim, você pode, por exemplo, se você fosse falar da energia de uma partícula quântica, ela poderia ter valor 1, 2, 3, ela não poderia ter 1,5, 1,8. Então, por ela ter valores que já são, a gente chama discretos em matemática, sim, números inteiros, sim, você chama ela de quântico por isso. perfeito, perfeito. Legal. Daqui a pouco eu volto em você, Matheus. Muito boa a introdução aí da mecânica quântica. Eu percebo, Rodrigo, falando um pouco, quando a gente pensa em teologia, em espiritualidade, que as pessoas têm muito medo da palavra força, energia, esse tipo de coisa, né? Mas a verdade é que é física, né? E quem criou as leis físicas foi Deus. As leis estão aí e foram criadas. E eu, na minha opinião, eu acredito que Deus opera por meio dessas leis, ainda que nós não conheçamos todas as leis pelas quais ele opera, pelas quais ele age. Faz sentido isso? Sim, perfeitamente. Todas essas leis é um subconjunto, né, tanto da física clássica quanto da quântica, é um subconjunto das leis que existem, né, são as que nós conhecemos, né? Então, por isso ainda tem muita pesquisa sendo desenvolvida nessa área, Sim, né? Inclusive, me lembrou da lei de Heinrich Lenz, né, da transdução de energia, da forma de transformar uma energia elétrica em uma energia eletromagnética, né? Um sinal elétrico variante se transforma em energia eletromagnética. E aí teve um estudo, né, um artigo publicado no Journal of Neuroscience em 2015, em que foi comprovado que as atividades cerebrais, né, emitiam campos elétricos, né, endógenos, ou seja, gerados internamente, sem estímulo algum interno, só com a força do pensamento, esses campos elétricos eram propagados e eram medidos, né? Conforme maior atividade cerebral, né, maior consciência ou foco em uma determinada área, numa decisão, esse campo se intensificava também, né? Mostrando que a irradiação de campos eletromagnéticos pelo cérebro é uma coisa real e comprovada cientificamente. perfeito. Ou seja, nós já percebeu quando você chega perto de uma pessoa e, por mais que a pessoa te dê bom dia ou fale bem, você sente que ela transmitiu outro sinal, né? Porque nós conseguimos captar, né? Temos atributos que não são Se sente pelos mais cinco pesado ou mais leve, pesado né? ou mais leve, mesmo que a sua visão capte outra coisa, né? A sua audição também, mas você tem uma captação de uma energia diferente, né? De um sinal É diferente. como se fosse um Pelo menos sensor. um sensor, exatamente, que não é captado pelos 5 sentidos convencionais, né? Então, isso aí é codificado. Inclusive, tem pesquisas comprovadas de transmissão, né, de ondas cerebrais até para mover máquinas, né? Principalmente agora com esse avanço da inteligência artificial, eles estão conseguindo decodificar, né, esses sinais, né? Então, isso acaba sendo perceptível fisicamente, né? E medido até a intensidade, medida a intensidade. Sim. Eu percebo no meu dia a dia
na minha prática pessoal, mas também percebo na vida de muitas pessoas, inclusive aconselho, oriento para que as pessoas pensem dessa forma, se sintam dessa maneira e se comportem também desse jeito, é que quando eu penso de maneira mais positiva, e o que significaria pensar de maneira positiva? Pensar positivo significa, na minha opinião, pensar no que eu quero que aconteça. Evocar imagens, sons e sensações que criem uma cena do que eu quero que se realize. E pensar negativo seria focar, criar imagens, evocar imagens, sons e sensações de situações ou contextos que eu não quero que aconteçam, mas que por preocupação demasiada, por medo, eu estou ali focando e criando imagens negativas. Eu percebi então que quando eu foco em evocar imagens, sons e sensações positivas, ou melhor, focar naquilo que eu quero que aconteça, eu me sinto bem, porque se eu estou pensando no que eu quero que aconteça, eu estou evocando imagens positivas. Imagens positivas evocam também, disparam também uma série de neurohormônios, hormônios, neurotransmissores que geram emoções positivas. E eu começo a me sentir bem, e eu percebo então que quando está coerente a forma como eu penso e a forma como eu me sinto, eu começo a atrair, se eu posso dizer assim, é um pouco clichê, ou simplesmente criar situações positivas. E vejo de uma forma ininterrupta uma série, uma contingência de fatos subsequentes acontecendo de maneira positiva. Pode ter a ver isso, Matheus, depois Rodrigo, com entrelaçamento quântico, com o poder de interferirmos numa realidade, se você pensar na superposição quântica. Como é que você enxerga isso, Matheus? Então, Ramon, essa pergunta ela é muito boa e eu também me dediquei muito tempo pensando nela. Como físico, eu sei que a física tem um instrumento muito limitado de estudo. Quando a gente vai para o laboratório, a gente propõe teorias, a gente está falando do átomo, de no máximo moléculas. Então, assim, quando a gente quer observar uma estrutura macroscópica, a gente não tem um corpo teórico sólido para isso e a física não consegue, por ela mesma, se debruçar sobre esses temas academicamente. Mas eu dediquei muito do meu tempo, da minha vida pessoal, a pensar sobre como eu posso entender esses fenômenos, porque eu vejo que a maneira como eu estou pensando, como eu estou agindo, como eu estou me colocando em situações, influenciam e impactam diretamente no resultado que eu obtenho, Você também já percebeu isso? diversas vezes. E é justamente isso que me leva a ter uma profunda interrogação interna comigo mesmo de por que isso acontece. E como Sim, físico, eu acabo fazendo paralelos sim, entre várias áreas da física, inclusive a mecânica quântica, com essas situações. sim, O que a gente observa, assim, pensa em ondas. O Rodrigo, inclusive, é especialista dessa área. Ondas estão em tudo. No violão que você toca, no mar, você tem nas escalas macroscópicas do universo, você tem ondas gravitacionais, você tem ondas de matéria no microscópico. O sinal que vai estar transmitindo esse nosso programa vai ser através de ondas. Então, assim, você tem certos comportamentos que a natureza ela se repete em todas as escalas. sim. Lembra quando eu falei de que em determinadas áreas você tinha conjuntos de leis diferentes? Mas, por exemplo, onda é algo que permeia todas elas. E um fenômeno interessante de corpos que estão oscilando é a ideia da ressonância. Quando você tem um corpo se comportando, vibrando com uma determinada frequência, ele tende a fazer corpos que estão parados, ou então, mesmo vibrando com uma frequência diferente, tender a oscilar com a frequência desse corpo. A gente Sim, chama isso de ressonância. sim. Então, assim, eu acredito que possa ter algo similar a um fenômeno de ressonância que vai estar trazendo essa correlação entre a forma como eu me posiciono e os resultados que eu obtenho. Então, um estado emocional, ele pode gerar um campo de energia que produz um fenômeno de ressonância quando há essa Sintonia. sintonia entre o que eu desejo que aconteça, talvez um evento, ou talvez uma pessoa, e aquilo em que eu estou pensando ou sentindo. Pode ser que Exatamente. haja uma correlação. É. Daqui a pouco eu vou voltar em você, Matheus, sobre. Você falou muito de onda, para a gente falar sobre o que é o colapso da função de onda, Interessante. né? E como isso se dá, de fato, e como isso poderia talvez explicar em paralelo a esse fenômeno sobre o qual nós estávamos falando. Rodrigo, consciência, pensamento, estado emocional
Isso é muito interessante. Inclusive, é, você como pesquisador de telecomunicações, eu vou provocar aqui, fazer uma pergunta daqui a pouco sobre telepatia. Mas assim, que eu sei que é uma curiosidade de todo mundo sobre isso. Será que existe? Se existe, por que existiria? Qual seria o fenômeno possível por trás disso? Mas antes disso, eu quero fazer uma observação. Uma vez Jesus estava caminhando no meio de uma multidão. Uma mulher com um fluxo de sangue intenso começa a pensar assim: se ao menos eu puder tocar nas vestes dele, se ao menos eu tocar em suas vestes, eu ficaria curada. Ela pensava isso. Ela não estava pensando no que ela não queria que acontecesse, ela estava pensando no que ela queria que acontecesse. E ela desenhou a cena exata na mente dela. A imagem, a sensação, se eu tocar na veste dele, eu ficarei curada. E aí, no meio da multidão, ela de alguma maneira conseguiu tocar nas vestes dele. Naquela mesma hora, diz a Bíblia, que ela ficou curada. E acontece um fato interessantíssimo. Jesus, naquele momento, diz a Bíblia, ele para todo mundo e diz: quem me tocou? E os discípulos começam a rir e dizem: Senhor, mestre, todo mundo te toca de todos os lados. É uma multidão que te cerca. Não tem como a gente saber quem te tocou. Ele, não. Vocês não entenderam. Eu senti uma força saindo de mim. Eu senti uma energia saindo de mim. E aí, Rodrigo? Então, isso aí, na verdade, é uma junção de conceitos da física nesse evento aí, né, dessa força. E foi interessante você falar força, porque todo mundo fala, sentiu energia, mas realmente a passagem diz força, né? Saiu uma força de dentro de mim. Porque quando eu falei desse experimento, desse artigo publicado, então o campo magnético, o campo elétrico, né? Ele é medido em volts por metro, ele está relacionado, né, à força, né? O campo elétrico tem uma força de campo elétrico atuante. Então, falar em energia e força estão diretamente relacionadas, né? Então, realmente, ao você pensar, ao você focar, ao você crer, você irradia um sinal, né? E o sinal ele tem as características da frequência, da intensidade, que é a quantidade de energia que você põe naquele sinal, né? E tem também a característica da informação, né? Por isso que os sinais que chegam aos nossos celulares, que são transmitidos em telecomunicações, né? Eles cada vez que você deposita maior intensidade e maior frequência, maior energia, você consegue transmitir mais informação por segundo, né? Mais informação por segundo. Então, o primeiro fenômeno é essa da irradiação eletromagnética de sinal, né? Mas para isso precisa. Quais são as características da comunicação em telecomunicações, né? Comunicação à distância, que que significa distância. O transmissor e receptor tem que estar sintonizados, como o Matheus disse, ou seja, em ressonância, né? Um aparelho, um dispositivo oscilante ou ressonante é necessário nos equipamentos de telecomunicações, né? Eles têm que estar, ou seja, sintonizados na mesma frequência e ainda tem umas características, umas peculiaridades que se você, por exemplo, tiver uma frequência ou uma potência muito alta satura. Uma frequência muito alta, né, é como se fosse assim, uma pessoa ansiosa, né? Ela emite uma frequência muito alta, né? Eu estou fazendo um paralelo, Sim, né, uma claro. analogia com a Sim. transmissão e recepção em telecomunicações. Uma frequência muito alta, a frequência alta, ela se atenua rapidamente, né? Ela some rapidamente no espaço. E se for muito baixa, ela não transmite informação suficiente, né? Então tem que ter um equilíbrio tanto da intensidade e outra coisa, se for numa intensidade baixa, como se você, eu estou pensando naquilo, né? E isso foi medido, inclusive. Mas se o pensamento, você não estiver focado e pensando continuamente, nesse artigo eles não conseguiam ler, né, a intensidade do campo elétrico. Isso demonstra o quê? Se você não focar, isso também corrobora com o que acontece em telecomunicações. Se você não focar naquele objetivo, não pensar continuamente, o que acontece? Você não gera um sinal de intensidade suficiente para o receptor receber aquilo. Você não faz essa Sim, sintonia. muito interessante isso.
Isso é muito interessante. Porque, pelo que eu entendi, você está me dizendo assim, que quando a pessoa tem uma frequência alta demais, é como se ela tivesse uma ansiedade. Agora, Exato. pegando o paralelo de telecomunicações, trazendo para a Exatamente, vida da pessoa. Em outras palavras, Pessoa ansiosa, está emitindo sinal demais, pum. É por isso que as pessoas ansiosas repulsam o que elas desejam que aconteça, nunca acontece. Estou esperando receber a mensagem, estou com ansiedade. A mensagem não chega nunca. A mensagem não chega. Enquanto eu estiver ansioso. Na hora que você se distrai, relaxa, vai fazer outra coisa, a mensagem, pum, chega na hora. A resposta, o fechamento do negócio, acontece na hora. Quando a energia volta para o lugar adequado, né? e não pode também Interessantíssimo. ser uma intensidade baixa a ponto de ela não ser detectada, né? Porque todo receptor tem a sua sensibilidade, tem seu nível mínimo de sinal para você captar. Né? Eu até traduziria, Rodrigo, desculpa minhas trocas com você, mas eu até traduziria da seguinte forma: que pensar naquilo que se deseja, naquilo que quer que aconteça. Sem emoção, não cria realidade. Mas com emoção demasiada, gera ansiedade. Então tem que ter o equilíbrio. Eu até digo muito para as pessoas, se você quer se relacionar, se você quer criar uma realidade positiva, seja uma boa relação com o dinheiro, uma boa relação com a saúde, uma boa relação. Você quer criar um cenário positivo, é muito importante que entre um estado de gratidão, de felicidade, de paz, que é o estado em que você vai estar quando aquilo acontecer. Mas também que seja sempre acompanhado de paz. Se eu penso numa coisa que eu desejo e não tenho paz com aquilo, eu fico ansioso, eu posso estar repulsando. Exatamente. Aí você já entra outro conceito na comunicação, que é o ruído, a interferência. Se você tem outros pensamentos atrapalhando, se você tem, é o problema, é o estresse, aquilo dali, né, isso interfere, é um ruído na comunicação. Né? O seu sinal, dependendo do nível de ruído, né, ele passa a ser não inteligível, não detectável. Né? Porque você Sim. não sabe mais o que é sinal, o que é ruído. Perfeito. Entendeu? Agora, uma coisa você falou da realidade, da construção. Porque eu acho que as pessoas têm muitas enganações, né, que a física tira esse véu, né, que as pessoas ainda não têm esse conceito. Porque uma coisa sobre a realidade é o que acontece, outra é o que nós captamos, e uma terceira é o como nós interpretamos aquilo ali, né? Entendeu? A realidade, a percepção da O que realidade. acontece, como nós captamos e como interpretamos. Isso, porque a percepção da realidade é bem diferente do que a realidade. Inclusive a memória, né? Os estudos recentes sobre a memória diz que a memória não é como um computador, que a pessoa intuitivamente, né, fez analogia ao computador, em que você guarda todos os dados ali na memória, um campo certo, e você vai buscando a memória. A memória não é assim que é acessada. Ela é reconstruída do zero a cada vez que você acessa. Você tem os dados lá armazenados, mas você sério? reconstrói do zero. Né? Esses foram estudos de artigos Uau. científicos aí publicados recentemente. O que acontece? Por isso que às vezes já percebeu que nós temos conhecido que cada vez que ele conta uma história, ele muda totalmente. Porque ele vai juntando fatos, ele vai colocando a imaginação dele e vai Sim. reconstruindo para tirar aquela Cria até dor. falsas memórias, Para né? tirar aquela dor, exatamente. Então, e viram com esse fenômeno que as pessoas podem até usar isso até de maneira maliciosa, né? Para induzir Sim. memórias, Sugestionar memórias, né? sugestionar a Sim. memória. Né? Interessante. Então, essa percepção da realidade, quando você foca na realidade, o que acontece? Ao colapso, tem até um artigo que eu vou falar depois, Sim. dois estudos sobre memória. Ao colapso da função de onda, de todos aqueles estímulos e sinapses neurais captadas, você colapsa numa realidade. Né? É como Sim. o Matheus falou, pode a possibilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, e ele é definido quando Sim. você colapsa, você está em Sim. um, e todo o seu organismo, a partir desse momento, trabalha em função daquela decisão. Muito interessante essa questão da falsa memória, das sugestões que criam até memórias distorcidas, prováveis, né? E, Matheus, eu queria te perguntar sobre o colapso da função de onda. Você falou muito de onda, nós estamos falando de ressonância, de criação da realidade. O que é exatamente o colapso da função de onda? E se isso acontece com a gente, como acontece? E se você pudesse metaforizar um pouquinho, criar algum exemplo. Quando a gente está falando fisicamente, o que seria o colapso da função de onda?
Eu comentei que aquela partícula quântica ela estaria em superposição em vários estados possíveis. Tudo que for possível é compulsório, a gente pode chamar assim, ela vai estar simultaneamente em vários estados. Só que quando alguma coisa interfere com essa partícula, ela é obrigada a assumir uma posição. Então, aquele objeto que antes estava disperso, através de uma função, ele assume um local específico toda vez que você interfere. Isso é o que a física tem a nos dizer. Quando a Sim. gente sai disso, tenta fazer analogias e paralelos com tudo isso que a gente está discutindo, questão de você pensar numa situação para ela ocorrer e a forma como você pensa, as intensidades e tudo, você pode imaginar que a gente sabe que o cérebro humano ele não consegue diferenciar pensamentos de realidade. Se você começa a pensar numa situação, nosso sistema nervoso ele não consegue saber se aquilo é imaginativo ou se aquilo ali é real. Então, quando você pensa de uma maneira específica em algo, é para sua mente aquele algo está acontecendo. Então, eu acredito que você esteja fazendo com que essa função de onda de todos os possíveis que podem ocorrer nas nossas vidas, essa infinitude de possíveis que podem ocorrer, aconteça próximo ou até mesmo aquilo que a gente está esperando que aconteça. Sim. Inclusive, quando fala de superposição quântica, existe uma infinitude de possibilidades que podem ser realizadas. Por exemplo, eu chego no Rio de Janeiro, posso escolher 1 milhão de hotéis, mas sempre escolho o Hilton Palace. Sempre. O nosso parceiro, nosso colaborador. Dá uma olhada nisso agora. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana, o Hilton Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Hilton Palace. Aproveite cada momento. E você, telespectador que participou desse episódio de hoje, que assistiu, você percebeu que existe um mundo, uma realidade que talvez você nem percebesse. Fatos que acontecem na sua vida, situações que parecem que foram aleatórios, foram pelo acaso, mas que na verdade foram criados pela tua mente, pelas tuas emoções, pela forma como você percebe a si mesmo, uma forma como você percebe a realidade, os fatos mesmos que acontecem. Você foi criando um cenário, uma vida. E tudo o que você vive e experiencia hoje é reflexo da forma como você pensa, como você se sente e como você se comporta. Sim, a boa notícia é que sabendo disso e sem negar as coisas que aconteceram, talvez de ruim, você pode alterar a partir de agora a sua vida, alterando a forma como você percebe as coisas. Sobre isso, eu convido você, Matheus e Rodrigo, para no próximo programa a gente aplicar como a gente pode alterar a nossa realidade através dos princípios da física, dos princípios filosóficos e espirituais. Por que não? Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Rodrigo. Pelo convite. Eu que agradeço aí o convite. E ansioso para nos vermos novamente domingo que vem. Isso aí. Até domingo que vem no programa Conexão aqui na Band.